tudo bem? Estamos de volta aqui para o nosso Gramática para Passar. É isso mesmo, aqui meu aluno passa ou passa. Você vai ver, quando eu terminar este curso, não vai ter nenhum curso aqui mais completo. É um curso completo aqui, realmente. Todos os conceitos cobrados em todas as bancas, seja aquela prova da prefeitura, nós vamos falar de todos os conceitos aqui. É isso mesmo. E olha só, vamos falar agora sobre, sabe quem? Sobre o A. O A. E o A é importante na nossa vida? Muito. Vem cá, por curiosidade, você já experimentou pegar um dicionário e abrir na palavra A? Deverzinho de casa. Pegar dicionário e abrir na palavra A. Eu sei que você tem um dicionário em casa, então vamos lá, pega o dicionário e abra na palavra A. Depois, vem aqui e me conte o que você achou. Abra o dicionário na palavra A e vem me contar. Eu quero saber o que você encontrou lá, tá? Comenta comigo. Vamos lá, continue comigo e olhe na tela. É isso mesmo, vamos falar sobre as classificações da partícula A. Porque o A pode aparecer como artigo, pode aparecer como preposição e pode aparecer como pronome. Quando o A é artigo, o que o artigo faz? O artigo acompanha o substantivo. O artigo tem o papel de acompanhar um substantivo. Legal. E sabe, quando me perguntam, professor, qual é a função sintática do artigo? Eu vou comentar com vocês agora. Função. Lembrando que a nossa aula é de função morfológica, mas algumas coisas eu tenho que comentar. E aqui já vou deixar anotado em seu caderno qual seja a função sintática do artigo. Sabe qual é? Sempre chamado de adjunto adnominal. Na língua portuguesa, melhor, no latim, a palavra ad significa junto. Então, adjunto adnominal quer dizer junto do nome, tá? Então, olha só, esse artigo aqui tem função sintática de adjunto adnominal. Todo artigo, sintaticamente, ele é um adjunto adnominal. Legal? Já a preposição é aquele elemento que vai fazer o quê? Vai ligar palavras. Liga palavras, estabelecendo o sentido entre elas. O papel da preposição é este. Aí é muito importante reconhecer o a preposição, porque a gente vai analisar se ali pela frente vem um objeto indireto, se vem um complemento nominal, se vem um adjunto adnominal. Agora, a preposição mesmo, o a preposição, uma informação que eu já comentei com você lá atrás, mas eu vou reforçar aqui, ó, ela não exerce nenhuma função sintática. Preposição não tem função sintática. Tá? Então, se perguntarem assim, qual é a função sintática da preposição? Não tem. Preposição não exerce função sintática. E o pronome, que o cara já disse, né? Pronome. Pronome é o cara que acompanha um nome. Mas eu vou falar melhor. Pronome é o cara que vamos pensar assim, ó, substitui o nome. E aqui, o que vai acontecer? Esse a pronome, e aí eu vou falar aqui de análise morfológica, então vou até usar aqui um roxo. Esse a pronome, olha só, ele pode ser um pronome oblíquo, chamamos de pronome oblíquo átono. Tá, então, encontrou o azinho lá. Professor, é um pronome oblíquo átono, né? Mas também pode ser chamado de pronome demonstrativo. Tá vendo? Então, são muitas funções que nós temos aqui dentro agora. E aí, você vai ter que observar. Eu tenho um trabalhinho para analisar isso daqui. Porque o A pode ser artigo, e aí para ser artigo ele precisa acompanhar necessariamente um substantivo. Ele pode ser preposição, aí a preposição é aquela questão de regência, significando que um termo anterior exigiu a presença dessa preposição.
Ou ele pode ser um pronome. Pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo, ou pode ser um pronome demonstrativo. Vamos acompanhar exemplos na tela. Veja aí comigo. Eu coloquei assim, ó, a juíza é a que mais criticou a decisão. Turma, olha só. Esse azinho aqui está acompanhando a palavra juíza, dizendo lá, professor, a juíza. Ou seja, este a é o seu artigo e juíza é o seu substantivo, a juíza. Legal. Então, ó, para que tenha artigo, a palavra seguinte necessariamente precisa ser substantivo. Isso é regra básica. Legal. Agora, veja só. A juíza é a que mais criticou a decisão. Veja que no lugar desse azinho aqui, ó, eu poderia pensar assim, ó. A juíza é aquela, ou seja, aquela que mais criticou a decisão. Esse a agora, ó, ele atua como um pronome demonstrativo. Por que pronome demonstrativo, professor? Porque ele está apontando aqui para você quem é a juíza. Então, a juíza é aquela. É diferente quando eu penso assim num contexto, ó. Eu a amo. Eu a amo. Esse a é o quê? Esse a aqui não é artigo, porque para ser artigo a palavra seguinte tem que ser substantivo. Eu a amo. Esse a aqui, ó, de forma bem equivocada, de forma bem errada, como é que o ser humano brasileiro costuma falar? Ai, eu amo ela, né? De forma bem errada, bem equivocada. Mas veja, esse azinho aqui, ó, ele é um pronome, nós chamamos de pronome pessoal do caso oblíquo átono. Nossa, professor. Não, fique tranquilo. Eu vou trabalhar todos esses pronomes aqui com você mais à frente, tá? Mas eu preciso que você saiba pelo menos identificar que é um pronome pessoal. É um pronome pessoal. Então olha a diferença de a juíza é aquela, né? A juíza é aquela que mais criticou a decisão. Esse outro azinho aqui, ó, acompanha a palavra decisão, que é substantivo. Então esse cara é um artigo. Tá bom? Então tudo é uma questãozinha de contexto. Ó, vamos lá para o nosso segundo exemplo que eu trouxe aqui. O Estado relega a liberdade a uma condição não jurídica. Isso foi até questão de prova na época. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Isso tem muito tempo? Ah, tem um tempinho já isso aqui. Isso aqui foi prova da ESAF. ESAF fazia umas provas. Hoje a ESAF não faz mais concurso, né? Mas a ESAF é uma das provas, uma das bancas mais exigentes que eu já conheci até hoje. Chega a ser mais difícil do que a própria Fundação Getúlio Vargas, né? Interessante a banca, a ESAF. O Estado, ele queria saber o seguinte, ó. Queria saber a função dos as em a liberdade e em a condição não jurídica. Ele até perguntava se tinha a mesma função morfossintática. Eita, professor, morfossintática. E aí morfossintática quer dizer o quê? Morfologia e sintaxe. Vamos lá. O Estado relega a liberdade. Tá vendo que esse a acompanha a liberdade? Porque esse a é artigo. O Estado relega o quê? Relegar significa abrir mão. Tá? Abrir mão. Então o Estado relega a liberdade. Mas veja bem, quem relega alguma coisa a quê? A outra, ó. A quê? Você tá vendo que esse a agora... E outra coisa, não dá pra falar que esse a é artigo, porque o uma já é artigo aqui acompanhando a palavra condição. Tá vendo? É porque esse a agora, ele é uma preposição. Ele é uma preposição que foi exigida aqui pelo verbo relegar. Porque o Estado relega a liberdade e relega a liberdade a alguma coisa. Depois, numa análise sintática, você vai até observar que na análise sintática, o verbo relegar é VTI. É VTDI, na verdade, né? Dentro de uma análise sintática, o verbo relegar ele é VTDI. Por quê? Porque a liberdade é o objeto direto e a uma condição não jurídica é o objeto indireto do verbo relegar. E o Estado aqui é o sujeito. Mas isso é análise sintática. Eu não quero falar de análise sintática ainda com você, tá? Então observe que esse azinho aqui, o primeiro, é só um artigo. Ó, quem relega, você pode fazer a pergunta, ó. Relega o quê? Tá vendo? Ele não exige a preposição até então. Só vai exigir a preposição lá depois. Aí lembra que eu comentei com você que a prova perguntou se os dois as tinham mesma função morfossintática? Não foi? A questão tá errada. Por quê? Porque já deu diferente na morfologia. O primeiro a é artigo e o segundo a é preposição. Então, na morfologia já está diferente. Se na morfologia é diferente, na sintaxe também. Ó, qual a análise sintática desse a? O a é sempre o quê?
adjunta de nominal. E a preposição, qual a função sintática dela? Preposição não tem função sintática. Tá vendo? Preposição não exerce função sintática. Isso daí é uma regra que nós temos que ter em mente. E o artigo sempre adjunta de nominal. Continue na tela comigo. Vamos lá. Continue na tela e veja aqui a nossa questão, que é a questão 34. Disse assim a questão 34. O policial recebeu o ladrão a bala. Foi necessário apenas um disparo. O assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. Então, vamos lá. O policial recebeu o ladrão a bala. Esse A aqui é o que, turma? Esse A é artigo ou é preposição? São dois exemplos aí bem interessantes, né? O policial recebeu o ladrão a bala. Observe que a bala aqui, ó, esse A é uma preposição que está indicando uma ideia de... Vou colocar aqui mesmo. Uma ideia de modo. Foi o modo como ele recebeu o ladrão a bala. Mas eu vou te dar uma outra dica. Quer ver? Bem interessante. Vamos trocar essa palavra bala por uma palavra masculina? Pode ser? Coloca a palavra masculina aí no lugar, vai, veja como é que fica. O policial recebeu o ladrão, coloca a palavra tiro. Em vez de bala, vamos colocar tiro, que é o tiro, não é? Eu vou colocar o policial recebeu o ladrão o tiro ou o policial recebeu o ladrão a tiro? O policial recebeu o ladrão a tiro. Tá vendo? E a preposição é uma classe gramatical o quê? Invariável. Então é preposição mesmo. Então o primeiro A é uma preposição. Aqui, ó. Primeiro A, já sei que é preposição. Agora, vamos lá para o nosso segundo A. Eu continuo o texto. Foi necessário apenas um disparo, o assaltante recebeu a bala na cabeça e morreu na hora. Olha só, esse A agora está acompanhando a palavra bala, que é substantivo. Igual ali anterior. Bala era substantivo também. Só que agora não é exigência do verbo. Olha o contexto. O assaltante recebeu o quê? A bala. Aqui é artigo. Tá, vamos fazer a mesma coisa? Coloca uma palavra masculina no lugar, vai. Vamos colocar aqui o... O que eu posso colocar? Posso colocar até o próprio tiro, né? O tiro. Pensei em projétil, né? O projétil. Colocar, na verdade, é projétil, não é mesmo? Então, o policial, o assaltante recebeu o projétil na cabeça e morreu na hora. Então, você observa que se eu trocar pela palavra, facilita a nossa vida, pela palavra masculina. Então, você tem que analisar, né? E eu vou corrigir aqui a escrita, né, da palavra. Coloca lá adequadamente, que é projétil. Pronto, projétil, né? Então ele recebeu o projétil na cabeça e morreu na hora. Tá vendo? Então, neste caso, você viu que eu até coloquei o artigo O. Artigo O. Então, nesse caso, a resposta qual é? É a letra A. A letra A é a resposta perfeita para a questão. Então, se você troca pela palavra masculina, talvez facilite a sua vida. Vamos ver aqui a questão 35, é uma questão Fundação Getúlio Vargas, que disse assim, ó: atualmente, quem desembarca no local encontra apenas uma base de apoio para o acesso à cidade, e a expectativa é criar um espaço amplo, confortável e com opções de compras para os turistas. Né? Beleza. No período acima, há quantos artigos e quantas preposições? Vamos ver quantos artigos e quantas preposições. Aí você vai ter que contar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, artigos. E eu vou colocar aqui preposições. Beleza. Turma, começa lá. Quem desembarca no local? O no aqui é o quê? Professor, o no é em mais o. Esse o não está acompanhando a palavra local, que é artigo. Então, o o é artigo. Quer dizer, temos uma preposição aqui, ó. Uma preposição. E temos aqui um artigo. Legal, então vamos contar aqui. Um artigo e uma preposição. Tá, continue. Quem desembarca no local encontra apenas uma base de apoio. Olha, uma base. Esse uma aqui é um artigo indefinido. Professor, por que não é numeral? Porque você não está quantificando. O papel do numeral é dar quantidade. E ali não marca quantidade, é só uma base qualquer. É uma base de apoio. Legal. Então, um artigo, o de preposição, já sei. O para aqui, preposição. Esse o acompanhando a palavra acesso, então quer dizer que eu tenho um artigo. Vamos contar logo até aqui quantos eu tenho? Então foi mais um artigo, mais duas preposições e depois mais um artigo. Então tá.
3 para cada lado até então. Acesso à cidade. Aqui temos um emprego do sinal indicativo de crase, ó. Você tem a preposição a, tá? Isso aqui é uma preposição, porque quem tem acesso a. Olha a exigência. E na sequência você tem um artigo a, que é exigido pela palavra cidade. Então, preposição a mais artigo tem uma crase aí. Eu vou contar um artigo e vou contar uma preposição. Eu vou contar os dois aí, eu tenho que ter os dois. Tem que ter preposição e tem que ter artigo. Legal, aí continue. E a expectativa, olha só, esse azinho acompanhando a palavra expectativa. Então, temos um artigo. E a expectativa é criar um espaço amplo. Olha só, toma um espaço qualquer, mais um artigo. Então, contamos mais 2 artigos, é isso mesmo? Então, temos aqui 1, 2. Legal, continue. Um espaço amplo, confortável, e o E, turma, o E é conjunção, tá? Conjunção. E, tá, com é preposição. Então, conta mais uma preposição aqui. Opções de preposição. Compras para preposição. E os artigos. Então, temos aqui ao total 7 artigos e 7 preposições para a questão 35, letra B é a sua resposta. E vamos à questão número 36, também Fundação Getúlio Vargas. Disse assim, ó. Ouço as justificativas dos que o consideram uma ameaça à vida na Terra e fico com a impressão de que estão certos. É correto afirmar que no trecho acima há quantos artigos? Uma questão boa esta, hein? Quantos artigos nós temos aqui dentro? Veja, ouço as justificativas. Veja que esse as é um artigo acompanhando a palavra justificativas, que é o seu substantivo. Legal. Ouço as justificativas dos que, ó, de mais os. Esse os aqui, eu vou te dar uma dica muito importante na sua vida. Quando você encontrar a estrutura o e um que, o que, eu quero que você, meu querido aluno, passe uma barra entre essas duas palavrinhas, que aqui você tem, e que você afirme que esse o é um pronome demonstrativo e que esse que é um pronome relativo. A dica é trocar o o pelo aquilo e o que pelo o qual. Vai ficar assim, ó, aquilo, o qual. Então leia, ó, ouço as justificativas daquilo, nesse caso não vai caber daquilo, professor. Então vamos pensar daqueles, né? Dá para usar daqueles, ó. Não precisa ser só aquilo, pode ser aquele, aquela, no caso aqueles. Aquilo ou aquele, né? Então ouça a justificativa daqueles, ó. Aqueles. Então esse o é o quê? Esse o aqui, ele é pronome demonstrativo. Eu não posso contar como artigo. E outra coisa, para que seja artigo, a palavra seguinte teria que ser o quê? Teria que ser substantivo, não é o caso. Não é o caso. Olha a diferença desse que substantivo. Quando eu digo ali que Lucas tem um que, né? Tem um que de humildade. Pode ser? Bom, Lucas tem um quê de humildade. Olha só, esse um aqui é artigo, porque acompanhou a palavra que é substantivo. A ideia é que o Lucas, ele tem um traço de humildade. Ele tem um traço de humildade. Tá? Então o Lucas tem um traço de humildade. Então isso é interessante. Esse que aí, ó, ele é até acentuado. Tá vendo a diferença? Aí sim eu tive um artigo antes. Lá no exemplo acima, não. E esse o aqui, ó, também é artigo? Considerar é verbo, tá vendo? Então eu não posso falar que eu tenho um artigo. Na verdade, esse o agora, ó, ele já é um pronome pessoal, é um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo átono. Tá vendo? Vou colocar aqui, pronome oblíquo átono, né? Porque ouço as justificativas daqueles que o consideram, ou seja, consideram de forma equivocada, consideram ele, né, uma ameaça à vida. Esse uma aqui, ó, uma é artigo acompanhando a palavra ameaça. Ameaça a quê, ó? Você tem a preposição a, certo? Porque ameaça a alguma coisa, mais artigo a que acompanha a palavra vida. Opa, então temos um artigo aqui, ó. Então, temos artigo
artigo, e aqui artigo. Até agora, 3 artigos, né? Na terra, o na é o quê? Em mais a. E esse a acompanhando a palavra terra. Mais um artigo aqui, então. E fico com a impressão a, acompanhando a palavra impressão, mais um artigo, de que estão certos. Ou seja, turma, nós temos nesse caso 5 artigos. Espero que você tenha acertado. A questão 36 já foi uma questão que exigiu um pouco mais do meu candidato, tá? Então temos 5 artigos na questão. Vamos lá. Vamos para a próxima. 37. Aliás, o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários dos destinados às campanhas eleitorais. E ali dentro, ele quer que você faça o quê? Que você analise aí quantas preposições, quantos artigos e quantos pronomes demonstrativos. E eu falo para você, ficar atento aqui nessas análises, né? Eu já vi várias vezes em alguns concursos, o menino tem um problema muito sério. Ele consegue analisar perfeitamente, mas não sabe contar, não. Aí na hora de contar, erra a contagem. Oh, meu Deus do céu. Isso daí é o quê? Falta de atenção. Aí quando eu falo que dá vontade de pegar a cabeça do menino e esfregar ali no muro chapiscado, é porque eu sou bruto. Esfregar onde, professor? No muro chapiscado. Mas não, aí. Não vai errar uma questão dessa, não. Pode até errar por outro motivo. Mas pela contagem equivocada, por favor, não erre. Aí continue lá, na tela. Então, o melhor para a democracia. Esse o é o quê? Artigo. Acompanhando a palavra melhor. Melhor que é substantivo. O melhor para a democracia. O para é o quê? O para é uma preposição, tá? E a democracia, acompanhando aqui, ó, o a artigo. Tá bom? Já temos 2 artigos. Então, o melhor para a democracia seria separar os fundos, ó. Os fundos. Professor, artigo. Legal. Os fundos partidários dos. Professor, D mais os. O D é preposição, professor. E o os? Artigo? O os é um pronome demonstrativo, retomando a palavra fundos. Como assim? Leia. O melhor para a democracia seria separar os fundos partidários daqueles fundos, tá vendo? Isso aqui é uma elipse, daqueles fundos destinados às campanhas eleitorais. Então esse os aí é um pronome demonstrativo, tá? E aqui o as é o quê? O as é preposição a mais artigo as, que acompanhou a palavra campanhas, tá? Então preposição é questão de regência. Sempre o termo anterior vai exigir a preposição, mais o artigo que acompanhou a palavra campanhas. Legal, turma. Então vamos lá. Vamos contar as coisas aí. Vamos contar os artigos primeiros. 1 artigo, 2 artigos, 3 artigos, 4 artigos. São 4 artigos? São. Vamos contar as preposições. 1 preposição, 2 preposições, 3 preposições. São 3 preposições? São. E um pronome demonstrativo? Sim. Então, em relação a esta questão, todos os itens estão corretos. E a resposta é a sua letra A, de amor. Então você vai contar adequadamente aí o número que você tem aí dentro desse texto. Legal. Então olhe bem para mim, por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir a nossa aula aqui. E no próximo bloco falarei com você sobre as conjunções. Eu não pretendo falar ainda sobre oração subordinada, adverbial, oração coordenada. Não quero falar nada disso não. Eu só quero introduzir o assunto de conjunções para mais à frente facilitar a nossa vida, tá? E aí aos poucos eu vou internalizando a morfologia e depois a gente começa com o assunto de sintaxe. Vá com calma comigo. Vamos lá para o nosso próximo bloco? Então, até já, um abraço do lucas lemos.pro.